Então, pessoal, nossa loja é de português e o conteúdo é característica do gênero textual conto. Para dar início à explicação, eu quero fazer a leitura de uma adaptação da história do Patinho Feio. O Patinho Feio. Era verão quando nasceu o Patinho Feio. Surgiu de dentro de um ovo tão grande que todos pensaram tratar-se de um ovo de peru que por acaso caíra no ninho de pata. Que pato mais feio, ouviu ele quando sua mãe o levava pelo quintal. As outras aves riam, caçoavam do seu tamanho e tentavam bicá-lo. O patinho feio sentia-se tão infeliz e malquisto que resolveu fugir. Atravessou os campos e encontrou alguns patos selvagens. Como você é feio, disseram-lhe. Mas aceitaram sua companhia, contando que ele jamais se casasse com uma pata selvagem. O patinho feio não queria se casar, desejava apenas um lugar para ficar. Decidiu partir novamente, aceitando o convite dos gansos que o chamaram para voar. Você é feio demais, comentaram os gansos. Você é tão feio que acabamos gostando do seu jeito. Mas, antes que o patinho feio alcançasse voo, seus novos amigos foram mortos por caçadores e ele se viu sozinho mais uma vez. No final do outono, o patinho feio foi parar na casa de uma camponesa. E de novo foi obrigado a partir. A camponesa desejava uma pata que botasse ovos, e não um patinho desengonçado como ele. Durante o frio do inverno, o patinho feio, solitário e desamparado, quase morreu, mas foi salvo por um camponês e sua família. Só que aquele também não se tornaria seu lar, porque os filhos do camponês nunca paravam de atormentá-lo. Quando chegou a primavera, cansado e triste, o patinho feio avistou as aves mais lindas que já encontrara na vida. Eram cisnes que nadavam num rio. Aproximou-se e pela primeira vez olhou para as águas e viu seu reflexo. Descobriu que era um cisne como eles. Por um instante, lembrou-se do tempo em que era maltratado e perseguido. Depois, moveu as asas que brilhavam sob o sol e também pela primeira vez sentiu-se feliz. Então, pessoal, esse texto que eu acabei de ler, ele é um conto. E o conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, que tem começo, meio e fim, e é narrado de maneira breve, porém é o suficiente para contar a história completa. Então, o conto é um tipo de texto, é um narrativo. E o conto, ele tem 5 elementos que eu quero explicar para vocês. Então, os 5 elementos do conto são personagens, narrador, tempo, espaço e enredo. Os personagens são muito fáceis de ser identificados. Então, as narrativas, reais ou fictícias, precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Então, esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários. Na adaptação da história do Patinho Feio, que eu li no início do vídeo, nós podemos ver que os personagens da história são o pato, que na verdade, no final da história, é um cisne, mas então tem a mamãe pata, os cisnes, os gansos, a camponesa, o camponês e sua família. Então, esses são os personagens que fazem parte da história que eu li. Então, observa aqui nessa história, os personagens são pessoas, mas também tem os personagens animais. O narrador. O narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. Então, o narrador é quem conta a história dentro da narrativa. E o narrador ele pode ser narrador personagem, que é quando ele conta a história e participa da história. E o narrador observador, que é somente quando ele observa a história e nos conta. Então, no caso da história que eu li,
O narrador é um tipo de narrador observador, porque ele não participa da história. O tempo. O tempo é o período que ocorre a história, que pode ser a história ela pode acontecer em horas, dias, meses e anos. O espaço é o lugar, o cenário onde ocorre a história. Então, uma história ela pode se passar em uma fazenda, em uma escola, em um parque, em um lago. O enredo. O enredo é a sequência de ações que formam uma história. É o que às vezes simplesmente nós chamamos de começo, meio e fim. E o enredo, ele é formado pela situação inicial, conflito, clímax e desfecho. A situação inicial é o que nós chamamos de introdução. É onde é apresentado os personagens, que vai fazer parte da história, o espaço, onde vai acontecer a história, o tempo que vai acontecer a história. O conflito é um problema em que o personagem, normalmente o personagem principal, tende a enfrentar. O clímax é um determinado momento da história, em que nos traz muita tensão, muita emoção. E o desfecho é o que nós chamamos de conclusão. Então, no desfecho é apresentada a conclusão do problema, do conflito enfrentado pelo personagem principal.